Olá, crianças, tudo bem? Bom dia! Nossa aula de hoje é de matemática, desafios matemáticos envolvendo o real, tá? As páginas estudadas são 146 a 153, os exercícios do 1 ao 5 e a tarefa, páginas 154 e 155, os exercícios do 6 ao 9. Desafios matemáticos envolvendo o real. A seguir, apresentamos vários desafios matemáticos para você treinar a interpretação e também o cálculo envolvendo medidas monetárias, isto é, o dinheiro. Fique atento a cada exercício, lendo-os com muita atenção. Crianças, então aqui nós vamos fazer mais desafios matemáticos para treinar, tá? Para vocês ficarem craques na interpretação. O que é interpretação? Para entender o que o probleminha, o que essa situação, esse desafio está pedindo, tá bom? Então vamos lá, junto com a Pro. Exercício 1. Quando Pedro estava viajando com sua irmã e seus pais, descobriu que havia na cidade um museu interessante sobre fósseis de dinossauros. Olha que bacana. Ao chegarem ao museu, puderam ver o preço dos ingressos. Veja, preço dos ingressos por pessoa. Segunda-feira, fechado para manutenção. Então, segunda-feira não abre. Terça-feira, quarta-feira e quinta-feira, o valor do ingresso é R$10. Na sexta, sábado, domingo e feriado, o valor é R$12. Estudantes, olha lá, os estudantes que são vocês e a pessoa acima de 60 anos, que são os avós, né, de vocês, pagam metade do valor, tá? Então, vamos lá? Então, vocês, para interpretar a próxima página, vocês vão permanecer com o livro aberto, assim, tá bom? Porque vocês vão usar essa página aqui para fazer aqui, tá? Então, vamos lá. De acordo com as informações, responda ao que se pede. Se Pedro e sua irmã são estudantes e seus pais ainda não fizeram 60 anos, então eles têm menos de 60 anos, qual deve ser o valor do ingresso para cada um deles na quarta-feira? Então, você vai voltar na página, lá, você já está com o livro aberto, você vai observar lá na página 146. Então, os estudantes, eles pagam metade do valor e os pais pagam o valor inteiro, porque eles não têm mais de 60 anos, tá? Então, o que está pedindo ali? E o dia da semana que está pedindo é na quarta-feira. Então, qual é o valor que o pai de Pedro vai pagar? O valor de Pedro e sua irmã e o valor dele e da esposa, tá? Que é a mãe de Pedro. Letrinha B. Se estiverem visitando o museu em olha lá, eles fizeram a pesquisa, numa sexta-feira, qual deve ser o valor total que pagarão por seus 4 ingressos? Então, se eles forem na sexta-feira, quanto que o pai de Pedro vai pagar em 4 ingressos? O valor total aqui, tá? No anterior está pedindo individual de cada um. E na letrinha B está pedindo o valor total. C. Se estiverem visitando o museu no dia 7 de setembro, quantos reais, olha lá, quantos reais o pai de Pedro deve receber de troco se pagar os 4 ingressos com uma cédula de R$50? Então, crianças, prestem bastante atenção. Se eles visitarem o museu no dia 7 de setembro, lembrando que dia 7 de setembro é um feriado, tá? Então, quantos reais o pai de Pedro, quando ele for pagar, né? Ele vai dar uma nota de R$50, quanto ele vai receber de troco? Só que primeiro eu preciso descobrir quanto que vai ser o valor total, né? Você vai precisar descobrir o valor total
dos 4 ingressos. Depois, você vai descobrir, para depois você fazer a continha para descobrir se haverá troco, se o pai de Pedro vai receber o troco ou não, tá bom? Não esqueçam, crianças, de elaborar a resposta de vocês. No exercício 2, Silvana tem as seguintes cédulas de dinheiro guardadas em casa. Então, vamos observar. Ela tem 4 cédulas de R$ 20 e ela tem 2 cédulas de R$ 10. Ela quer trocá-las no mercado próximo de sua casa, pois sabe que a funcionária do caixa precisa de cédulas de menor valor para usar de troco. Se Silvana conseguir trocá-las por uma única nota, que nota será essa? Então, a Silvana tem essas 6 notas no total. O mercado, eles precisam de bastante notas com valores menores para eles usarem para dar o troco, né, para o cliente. Então, ela falou, eu vou lá trocar. Ao invés de eu ficar segurando essas 6 notas, eu posso diminuir a quantidade de cédulas, tá? Não de valor. Então, se ela juntar todas essas notas aqui, ela pode trocar por uma nota só ou por 2 notas, ficar com menos cédulas. Então, vocês vão descobrir aí, tá bom? Usa o espaço para vocês desenharem, para fazer a continha e na linha abaixo elaborar a sua resposta. Agora, crianças, vocês vão pausar o vídeo, fazer os exercícios com muita atenção e retornar para fazermos a correção. Vamos lá? Você é capaz! Olá, crianças! Vamos para a correção? Então, aí na página 147 do livro de vocês, vocês tinham lá na página anterior a tabela com os preços, né, dos ingressos. Então, a Pro colocou aqui ela no cantinho para ficar mais fácil para a gente olhar, tá? Então, lá na letrinha A, vocês tinham que responder qual deveria ser o valor pago do ingresso para cada uma das pessoas na quarta-feira. Então, como que ficou aí a continha? O valor inteiro, né, do ingresso é R$10. Metade do valor é R$5. Então, o Pedro e a sua irmã devem pagar R$5 cada um. Por quê? Porque eles pagam metade, né? Olha lá, estudantes e pessoas acima de 60 anos pagam metade do valor. Então, o Pedro e a irmã pagam R$5 e seus pais R$10 cada um, tá? Porque já são adultos, então meio, né, ingresso era só para crianças, né, estudantes e pessoas acima de 60 anos. Aí na letrinha B, ele queria saber qual deve ser o valor total que pagarão por seus 4 ingressos. Então, agora nós temos aqui na tabela o valor inteiro, né, do ingresso é R$12. E metade desse valor, R$6. Então, como é que vai ficar a continha? 12 mais 12 mais 6 mais 6. 12 por quê? Porque sexta-feira, sábado, domingos e feriados, o valor do ingresso é R$12. E lembrando que estudantes pagam meio, né? Metade deste valor. Então, metade do valor, R$6. Então, 12 para os pais, né? Cada um dos pais, e R$6 para os estudantes, que são as crianças. Então, 12 mais 12 mais 6 mais 6, 36. Então, deverão pagar R$36 no total. Aqui na letrinha C, se estiverem visitando o museu no dia 7 de setembro, quantos reais o pai de Pedro deverá receber de troco se pagar os 4 ingressos com uma cédula de R$50? Lembrando, crianças, que 7 de setembro é um feriado. Muito bem. Então, olha lá na tabela. Sexta-feira, sábado, domingos e feriados, o valor do ingresso é de R$12. Então, dia 7 de setembro, por ser feriado,
o valor é igual de cesta, que é R$12. Então, como que vai ficar a continha? Se ele tem R$50, a gente vai usar o mesmo cálculo aqui da letrinha B. Então, 12 para cada um dos adultos e R$6 para as crianças, que são metade do valor. Então, vai ficar R$36 os ingressos de toda a família. Se o pai deu uma cédula, uma nota de 50, é só fazer a continha de subtração. 50 menos 36. Então, olha lá. Aqui eu tenho a unidade e aqui eu tenho a dezena. 6 para chegar no zero dá? Não dá. O que que eu faço? Vou pedir emprestado para o 5. Então, eu corto 5, fica valendo 4 e o zero passa a valer 10. Agora sim, 6 para chegar no 10, 6 na cabeça. 7, 8, 9, 10. Falta 4. 3 para chegar no 4, falta 1. Então, como que ficou a resposta? Ele deverá receber R$14 de troco. Agora, na página 148, a Silvana tinha essas seguintes cédulas de dinheiro guardadas na sua casa. Então, ela tinha aqui 4 notas de R$20 e 2 notas de R$10. E ela queria trocar essas notas no mercado, que era mais próximo da sua casa. Porque ela sabe que as funcionárias do caixa, ela precisa de notas menores para poder dar de troco para os clientes. Então, se a Silvana conseguir trocar por uma única nota, que nota que seria essa? Muito fácil, né? Era só fazer a soma. Então, olha lá, 20 mais 20, mais 20, mais 20. Então, eu tenho 4 notas de 20. Então, tá aqui, ó, 20 mais 20, mais 20, mais 20. E depois somar mais 2 notas de 10, mais 10, mais 10. Somando todos esses valores, eu tenho R$100. Então, ela conseguirá trocar por uma cédula, por uma nota de R$100. Crianças, agora na página 149, nós temos a continuação dos nossos exercícios. Então, no exercício 3, veja um panfleto recebido por Amanda, indicando o preço de alguns produtos em um mercado próximo de sua casa. Então, ela tem o panfleto do supermercado com os preços dos produtos. Então, olha lá, o feijão custa R$6, o arroz R$9, a farinha R$3, o óleo de soja R$3, o leite em pó R$12 e a pasta de dente R$4. De acordo com as informações do panfleto, responda ao que se pede. Letrinha A. Se ela comprou 2 itens pelo preço total de R$10, quais foram esses itens? Então, vocês vão ter que calcular 2 produtos que a Amanda comprou, que somando dá R$10. O preço total desses produtos tem que dar R$10. Então, presta bastante atenção, vocês vão ter que calcular. Será que é o leite em pó e o óleo de soja? Será que é o arroz e o feijão? Então, vocês vão ter que fazer a continha, né? Separando aí 2 produtos que juntos, somando, dá R$10, tá bom? Na letrinha B, se ela comprou 3 itens pelo preço total de R$10, quais foram esses itens? Agora, aqui já não são mais 2, são 3 itens, tá? Então, se ela conseguiu comprar 3 itens pelo preço total de R$10, ela quer saber quais foram esses itens. Então, também vocês vão prestar bastante atenção para resolver, tá bom? Agora, na página 150, na letrinha C, calcule o custo total, ou seja, o preço total de uma compra que tenha os seguintes itens. Aí, vocês vão voltar lá na página 149 e vai calcular quanto que custa um pacote de feijão e 2 pacotes de arroz. Então, vocês vão calcular quanto que custa esses produtos. Faz a continha e coloca a resposta aqui na linha. Segundo pontinho, olhando também lá na tabela de produtos, vocês vão calcular quanto que custa
um pacote de farinha, uma lata de leite em pó e 3 pacotes de arroz. Então, vocês vão calcular aqui no espaço, fazer a continha e colocar a resposta aqui na linha. E na letra D, usando uma cédula de R$100 para pagamento, quantos reais deverá receber de troco uma pessoa que comprar um pacote de feijão, um pacote de arroz, 3 latas de leite em pó e 2 embalagens de pasta de dente? Então, dica, peguem a tabela lá da página 149 e comece a calcular. Pacote de feijão, coloca aqui o valor, mais um pacote de arroz, coloca aqui o valor, mais 3 latas de leite em pó, vê quanto que custa e coloca aqui o valor, mais 2 embalagens de pasta de dente. Colocou todos os valores, aí vai somar. Somou, vai dar o total da compra. Lembrando que ela vai usar uma cédula de R$100 para pagar por esta compra. E aí a gente tem que saber quanto que ela vai receber de troco, tá? Aí vocês colocam a resposta aqui na linha. O exercício 4. Nem sempre os preços são dados com valores apenas em reais, como está indicado na atividade anterior. Muitas vezes, os preços são dados em reais e em centavos. Veja, por exemplo, o preço dos seguintes produtos em uma cantina. Então, aqui nós temos um copo de suco, que o valor dele é R$3,50, e do sanduíche, R$4,50. Então, com alguém da sua família, vocês vão pensar em uma forma de calcular quanto uma pessoa deverá pagar no total pela compra de um suco e um lanche natural. Então, o cliente vai chegar na lanchonete, ela vai pedir um sanduíche, né, um lanchinho e um copo de suco. Qual é o valor que ela vai pagar por esse alimento, tá? Depois você vai registrar aqui o que vocês pensaram. Exercício 5. Você sabia que uma moeda de R$1 pode não valer R$1? Estranho, não é? Mas não é o que pensam os colecionadores. Algumas moedas produzidas pelo Banco Central são raras, lançadas em edições comemorativas. Por essa razão, para quem gosta de colecionar objetos raros, elas passam a valer mais do que o valor nela inscrito. Sobre isso, leia um trecho de uma reportagem publicada em um site em junho de 2017. A moeda de R$1 que você tem no bolso pode valer até R$150. Como assim? Basta que ela seja uma edição comemorativa, lançada em virtude da celebração de 50 anos do Banco Central, da Copa do Mundo ou da Olimpíadas do Brasil em 2016. Mais do que colecionar, os entusiastas que guardam moedas, que atendem pelo nome de numismatas, provêm uma verdadeira bolsa de comercialização do hobby. Um negócio que possui até uma associação, a Sociedade Numismática Brasileira, que a sigla é SNB, com mais de 800 sócios. Vamos lá para o próximo. Sobre a ideia relatada na reportagem, responda o que se pede. Se uma pessoa quiser comprar 5 moedas raras de R$1 pelo valor de R$150 cada uma, tá? Quanto ela deverá pagar? Então, imagina aí 5 moedinhas. Sim, cada moeda, o valor dela é R$150. Qual o valor total que essa pessoa precisa pagar, deverá pagar, tá? B. Você coleciona algum objeto? Se sim, qual?
você vai escrever aí, tá bom? Na letrinha C, converse com a família, né? Fala o que você pensa sobre colecionar moedas ou outros objetos. Então, você vai conversar aí com a sua família. O que você pensa sobre isso? É importante, não é? Você acha legal? Você acha que não, tá? Então, você vai ter um momento aí de bate-papo com a família. Na letrinha D, ainda que uma pessoa não se interesse por colecionar cédulas de dinheiro e moedas, o que você pensa sobre o cuidado que se deve ter em possuir e usá-las? Então, você vai pensar aí, tá? Conversar com a mamãe ou com o papai, com quem estiver com você. Agora, crianças, vocês vão pausar o vídeo, fazer os exercícios, tá? Conversar com a família e depois você vai retornar para fazer a correção. Vamos lá? Você é capaz. Crianças, vamos para a correção? Então, lá no exercício 3, né, vocês tinham que prestar bastante atenção no panfleto que a Amanda recebeu do supermercado e calcular na letrinha A, né, ela comprou 2 itens pelo preço de R$10. Então, quais foram esses itens? Ela comprou o pacote de feijão, que custa quanto? R$6. E a pasta de dentes, que custa R$4. Então, 6 mais 4 dá o preço total de R$10. Então, esses foram os itens que ela comprou. Na letrinha B, se ela comprou 3 itens pelo preço total de R$10, quais foram esses itens? Então, ela comprou o óleo de soja, R$3, o pacote de farinha, mais R$3, e a pasta de dente, R$4. Então, 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. Então, ela comprou 3 itens pelo preço de R$10. Muito bem. E na página 150, vocês tinham que calcular o custo total de uma compra que tenha os seguintes itens: um pacote de feijão e 2 pacotes de arroz. Então, um pacote de feijão custava R$6 e 2 pacotes de arroz, R$9 cada um. Então, vocês tinham que olhar lá na tabela, na página 149. Então, somando 6 mais 9 mais 9, ela gastou nesses produtos R$24. Segundo pontinho, agora se ela comprasse um pacote de farinha, uma lata de leite em pó e 3 pacotes de arroz. Então, um pacote de farinha lá na tabela custa R$3. Uma lata de leite em pó, R$12. E 3 pacotes de arroz, R$9 cada um. Então, somando 12 mais 3 mais 9 mais 9 mais 9, ela gastou em todos esses produtos R$42. E na letrinha D, usando uma cédula de R$100 para pagamento, quantos reais ela vai receber de troco se ela comprasse um pacote de feijão, um pacote de arroz, 3 latas de leite em pó e 2 embalagens de pasta de dente? Então, novamente, vocês tinham que olhar lá na tabela e colocar o valor de cada um dos itens. Então, vamos calcular o custo total. Então, ela teve aí um custo de 6 mais 9 mais 12 mais 12 mais 12 mais 4 mais 4. Somando todos esses valores, ela gastou R$59 em sua compra. Se ela usou uma cédula de R$100 para pagar, agora a gente tem que fazer uma subtração. 100, que é o valor que ela tinha, né, para pagamento, menos 59, que é o total da compra. Então, vamos fazer a continha. 100 menos 59. Então, aqui eu tenho a unidade, dezena e centena. Começando pela unidade. 9, dá para chegar no zero? Não dá. Então, o que eu faço? Vou pedir para a dezena, mas a dezena também é zero. Então, eu passo a pedir para a centena. Então, eu corto 1, o 1 fica valendo 0. Vou emprestar para a dezena. Corto 0, o 0 passa a valer 10. Agora, eu tenho 10 na minha dezena. Agora sim, eu posso pedir emprestado.
Então, eu vou cortar o 10, vai ficar valendo 9, e assim eu tenho 10 na minha unidade. Agora, eu posso fazer a continha. 9 para chegar no 10, 1, 5 para chegar no 9, 4. E aqui, quando não tem nada, é 0, né? Então, 0 para chegar no 0, 0. Então, se ela deu uma cédula de R$100 e a sua compra teve um total de R$59, ela teve de troco R$41. E na página 151, vocês têm aí um exemplo de 2 produtos, né, da cantina, que é o suco de laranja e o lanchinho aqui natural. O suco de laranja custa R$3,50 e o lanchinho R$4,50. Então, vocês tinham que pensar aí com o responsável, com quem está aí com vocês em casa, e pensar em uma forma de calcular quanto uma pessoa deveria pagar no total pela compra de um suco e um lanche natural, e depois registrar o que pensaram. Então, vamos lá. Primeiro, nós tínhamos que somar as quantias em reais. R$3 mais R$4. Então, R$3 mais R$4, eu tenho R$7. Depois, é só somar os centavos, né? Que é 50 centavos mais 50 centavos, nós sabemos que é R$1, né? Nós já aprendemos. 50 centavos mais 50 centavos, eu tenho R$1. Porque 50 mais 50 é como se fosse 100 centavos. Então, a cada 100 centavos, eu tenho R$1. Então, depois somamos esses centavos. Como há 2 vezes a quantia de 50 centavos, sabemos que o total é de R$1. Então, R$7 mais R$1, temos R$8. Então, a pessoa iria pagar pelo lanche e pelo suco a quantia de R$8. E na página 153, sobre a ideia relatada na reportagem, responda ao que se pede. Se uma pessoa quiser comprar 5 moedas raras de R$1 pelo valor de R$150 cada uma, quanto ela deverá pagar? Então, olha lá, era só fazer o valor total, né, que é R$150, vezes 5, que é o total de moedas. Então, vamos fazer a multiplicação? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. O 5 fica aqui na dezena e o 2 sobe lá na centena. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. Então, ele deverá pagar R$750. E na letrinha B, você coleciona algum objeto? Se sim, qual? Então, aqui era uma resposta pessoal, né? Vocês tinham que conversar aí, né? Com os seus familiares, com as pessoas que estão próximas de vocês. Se vocês colecionam algum objeto, se sim, qual seria esse objeto, tá? É muito bacana fazer coleções, né? Seja de objetos, de tampinhas, de dinheiros antigos, de brinquedos, né? De qualquer outro objeto. E aqui na letrinha C, o que você pensa sobre colecionar moedas e outros objetos? Essa também era uma conversa, né, que vocês tinham que ter aí em casa com o responsável. E na letrinha D, ainda que uma pessoa não se interesse por colecionar cédulas de dinheiro e moedas, o que você pensa sobre o cuidado que se deve ter em possuir e usá-las? Então, aqui, crianças, a gente tem que tomar bastante cuidado, né, ao manusear o dinheiro, porque o dinheiro é um objeto muito sujo, né? Imagina, passa na mão de várias e várias pessoas. Então, a gente sempre, após manusear o dinheiro, a gente precisa lavar muito bem e higienizar as nossas mãos, porque o dinheiro passa na mão de muitas pessoas, né? O dinheiro sai de uma cidade, vai para outra, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao manusear o dinheiro. E os dinheiros
que são mais antigos, essas moedas raras, né? Também tem que tomar muito cuidado, porque são cédulas que não existem mais, né? Os colecionadores dão um valor muito grande por esse material, né? Eles colecionam, procuram, né, no mundo todo pessoas que tenham moedas antigas para poder trocar, alguns vendem, né? Então, é uma coleção muito legal. Crianças, chegamos então na nossa tarefa. No exercício 6, vamos lá, temos um probleminha. Fátima tinha R$6, formados por uma nota de R$5 e uma moeda de R$1. Então, olhem aqui na imagem, uma cédula de R$5 mais uma moeda de R$1, ela tem R$6. Ela precisava dividir, olha só essa informação, ela precisava dividir essa quantia em 3 partes iguais. Para isso, foi à padaria e pediu que a funcionária do caixa trocasse a nota de R$5 por notas ou moedas de menor valor. Então, pensem aí, ela tinha R$6 e ela precisava dividir essa quantia em 3 partes iguais, para que a funcionária do caixa pudesse trocar, né, essas notas por moedas de menor valor. Então, vocês vão escrever aqui 2 sugestões de troca que poderão ser feitas para que a Fátima consiga dividir R$6 igualmente em 3 partes iguais. Então, vocês vão ter que fazer 2 sugestões, 2 maneiras que ela pode trocar essas cédulas por moedas e dividir em 3 partes, tá bom? No exercício 7, Felipe quer comprar 5 pacotes de figurinhas para o seu álbum. Cada pacote custa R$4. Se ele tem apenas cédulas de R$10, de quantas cédulas ele precisará para comprar os 5 pacotes? Então, aqui vocês vão ter que fazer uma continha também, tá? Lembrando que cada pacote de figurinha custa R$4. E o Felipe tem apenas cédulas de R$10. Então, quantas cédulas ele vai precisar para comprar 5 pacotes de figurinhas, tá bom? Então, façam a continha aqui no espaço e aí coloquem a resposta na linha. E na página 155, temos mais 2 probleminhas. Alice trabalha como diarista. Ela realiza serviços de limpeza e arrumação em algumas casas. Por esse serviço, ela recebe R$75 por dia trabalhado. Quantos reais Alice receberá por 5 dias trabalhados? Então, guardem essas informações. Ela recebe R$75 a cada dia que ela trabalha. Então, ela trabalhou hoje, ela ganhou R$75. Amanhã, ela vai ganhar mais 75 e assim por diante. Então, quantos reais ela vai receber se ela trabalhar por 5 dias? Então, vocês vão fazer a continha aqui no espaço e colocar a resposta na linha. E na letrinha B é a continuação do problema. Agora, ela quer saber quanto que ela irá ganhar se ela trabalhar por 10 dias, tá? Aqui na letrinha A, vocês vão calcular quanto que ela vai ganhar por 5 dias trabalhados. E na letrinha B, vai calcular por 10 dias, tá bom? E no exercício 9, os irmãos Paulo, Letícia e Isabel querem presentear a mãe em seu aniversário. O presente que escolheram custa R$147 e este valor será dividido igualmente, ou seja, cada um vai receber a mesma quantia entre os 3. Então, eles vão comprar o presente que custa R$147 e cada um vai pagar a mesma quantidade. Então, eles vão dividir esse valor igualmente entre os 3 irmãos. Então, logo, cada um deverá gastar uma quantia de letra A, 37, B, 39, C, 43 ou D, 49. Então, vocês vão fazer a continha e assinalar a alternativa correta. Então, retomando, crianças, vocês vão fazer a tarefa com bastante capricho, bastante atenção, confiram as respostas,
vê se não esqueceu de colocar nenhuma resposta completa, conferiu tudo, aí sim, tirem a foto e enviem para lá no Google Forms. Então, bons estudos, beijinhos e até a nossa próxima aula.